Bom, meus prezados amigos do YouTube, muito bom dia. É com muita satisfação que estamos aqui novamente para estudarmos Espiritismo. Meu nome é Lazarino Barbo, você está no canal Espiritismo Explicado. E hoje nós vamos estudar um assunto interessante. Eu quero analisar o assunto por que eu sou espírita. Qual o motivo que eu sou espírita? O que me trouxe ao espiritismo? Eu nasci numa família de uma outra religião, uma família tradicionalmente católica, e fui levado à igreja desde pequeno com o objetivo de me tornar padre. Esse era o grande objetivo do meu avô, com quem eu vivi a minha primeira infância. Acontece que eu sempre achei uma dificuldade muito grande, porque eu tive uma curiosidade nata, eu nasci com essa vontade de aprender, de entender o mundo, de entender a vida, de entender como é que acontecem as coisas, de ter um sentido de justiça. E eu tive muita dificuldade de encontrar isto e saí procurando. Eu estudei bastante, procurei, até que um dia eu encontrei o Espiritismo. Mas o fato de ter encontrado o Espiritismo somente não serve como base para eu ter me tornado espírita. Eu tive que estudar o Espiritismo. Eu tenho feito isso há 43 anos. Né? Então eu estudo Espiritismo há 43 anos. E eu encontrei uma justificativa para eu ser espírita. E vou explicar por quê. A minha grande dificuldade era a divergência do entendimento diante, digamos assim, das vertentes do pensamento humano. Eu acredito que todo conhecimento humano, ele ou é ciência, ou é filosofia, ou é religião, ou é arte. Então, tirando religião, ciência, filosofia e arte, não resta nada. E eu tinha dificuldade porque tudo isso era muito dividido. A arte não, menos a arte, né? A arte cabe em todas as vertentes, mas o fato é que eu tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, com a ciência, que tirava completamente a ideia de Deus, e eu sempre fui partidário da ideia de que as coisas não se fazem por acaso. Não aconteceu o mundo fruto do acaso. Se fosse uma coisa desorganizada, até que poderia ser fruto do acaso. Mas a extrema organização existente em todos os parâmetros da natureza, desde o microcosmo até o macrocosmos, não permitia que eu entendesse que aquilo fosse fruto do acaso. E então isso me remetia à religião, ou a Deus, a ideia de Deus. E essa ideia de Deus, ela não poderia ser entendida de acordo com aquele Deus que eu estava acostumado a ver nas religiões. É um Deus sectarista, um Deus que gosta de um e não gosta do outro, um Deus cheio de defeitos igual ou pior do que os defeitos humanos. Isso não me atendia às minhas expectativas. Por outro lado, ao me aproximar da religião, a perspectiva que a religião me colocava à minha frente não me atendia aos meus questionamentos. Por exemplo, eu estava diante de uma religião que afirmava que Deus tinha criado, de maneira, não de maneira simbólica, mas de maneira real, criado um paraíso, e esse paraíso era composto por Adão e Eva, que viviam nesse paraíso, por uma coisa infantil, uma ideia infantil de uma árvore lá, que hoje eu sei que é simbólico, mas naquele tempo eu não entendia assim, né? Que aquela árvore lá e tinha um fruto e Deus tinha proibido de comer aquele fruto. Ficava pensando, porque bastava não colocar o fruto lá, né? Se ele quisesse conservar aquelas pessoas no paraíso. Então eu via, olha aqui para você ver, eu via assim, ó, a ciência aqui, né? A religião aqui, né? E por outro lado eu via a filosofia aqui também, né? A filosofia distanciada, o pensamento, os construtores do pensamento distanciados, muitas vezes de ciência, muitas vezes da religião, e a filosofia também fazendo a sua, digamos, caminhando em paralelo, todo mundo caminhando em paralelo.
Isso aqui para mim era uma tragédia, porque eu queria uma ideia que me ajudasse a sintetizar uma forma de entender que tudo convergia para uma única situação. Eu entendi uma ciência que tivesse por trás as evidências claras da organização extrema. Imagine que a teoria do Big Bang, que formou todo o universo, fruto do acaso, sem nenhum planejamento, a vida, o dom da vida, né? A extrema beleza e organização da natureza. Como é que isso poderia não ter digamos assim, um planejamento? E esse planejamento tinha que se dar um nome, esse planejamento. Pode ser Deus, pode ser Shiva, pode ser Brahma, pode ser Alá, não importa, mas tinha uma organização por trás, uma ideia por trás. Uma inteligência por trás de tanta inteligência. E então, depois de encontrar o Espiritismo, eu encontrei nele a união das três linhas que até então caminhavam em paralelo, né? Então eu encontrei no Espiritismo a união da ciência, da religião e da filosofia. Então, resolveu o meu problema. Por que resolveu o meu problema? Porque eu consegui entender a partir de agora as leis do universo, a natureza, a criação, como um plano onde você tem por trás um criador, alguém que criou, alguém que imaginou, alguém que, digamos assim, planejou tudo isso, e ao mesmo tempo me dando a oportunidade de entender Deus diante da ciência e diante da filosofia, que é a construção do pensamento. Então, isso me satisfez por completo, porque agora eu tinha diante de mim não mais uma divisão entre evolucionismo e criacionismo. Eu entendia que Deus criou todas as coisas, Ele imaginou tudo que existe, mas não criou estático, pronto, Ele criou para evoluir. Então, eu entendi no Espiritismo que existe um criacionismo evolucionista, que todas as coisas foram criadas para se desenvolver, para progredir e com um objetivo programado, um objetivo planejado. E isto estendia os horizontes do pensamento para além desse corpo físico, porque ele colocava mais o meu pensamento agora diante da construção do meu pensamento, não como uma estrutura perecível que está aqui agora, que morre, que acaba tudo. Ele me ensinou que antes da existência dessa estrutura física, existe uma consciência que está se desenvolvendo, e eu sou essa consciência, ao longo de bilhões de anos de evolução, e que me permite um horizonte ilimitado pela frente. Porque eu nunca vou morrer, eu vou ter sempre uma oportunidade que se renova. Por outro lado, a religião me apresentava umas coisas absurdas, como um julgamento único para todas as pessoas. E o Espiritismo me ensinou, por exemplo, que não poderia ser dessa maneira, porque as pessoas têm começos muito diferentes. Você imagina, por exemplo, que você pode ter nascido numa família estruturada, organizada, que te deu suporte emocional, espiritual, familiar desde o início. E, por outro lado, a pessoa que mora no seu mesmo bairro, talvez o seu vizinho, nasceu numa família desestruturada, que não deu a ele nenhum suporte espiritual nem emocional, ou aquela criança que nasce num ambiente de profunda violência e é apresentado desde a primeira infância às drogas, à violência, ao crime. E essa criança, então, cresce sem oportunidades. E aí ambos chegam lá no final da vida e terão um julgamento único, com uma possibilidade única,
que chegaria naquele final e ambos morreram, os bons foram para o céu, os ruins foram para o inferno eterno. E esta coisa infantil, ela não satisfazia a minha mente. E aí vem o Espiritismo e diz que não existe isso, que a vida é uma constante de evolução, onde você está em crescimento permanente. E a reencarnação, ela te coloca sempre diante de uma nova oportunidade, que você vai ter sempre a oportunidade de um novo começo. A reencarnação é a oportunidade do novo começo. E você, vida após vida, experiência após experiência, muitas vezes refazendo o caminho, caminhando nos mesmos caminhos que já caminhou, revivendo experiência, como alunos que não passam de ano. Antigamente era assim, né? Não passava de ano, repetia. Você repete a lição até que você aprenda, num processo de evolução contínuo e que leva o ser a ter sempre uma nova oportunidade. Eu ficava pensando quando me deparava com essa teoria de julgamento e eternidade, porque eu penso, eu não condenaria, por exemplo, um dos meus filhos, por mais errado que ele se situasse no mundo, a uma pena eterna. Eu não admitiria isso. Mas eu sou ruim, eu sou humano, eu sou instinto ainda, muito instinto. A minha razão é embrionária, meu instinto é muito forte. Esta é a característica de um habitante de um mundo desse, como o nosso aqui, um mundo de expiação e provas. Então, diante disso, como eu poderia condenar? Eu que não condeno, Jesus foi claro sobre isso. Ele diz assim, se vosso Pai, que se vocês sendo maus não fazem mal aos seus filhos, imagine Deus, que é todo amor, não faria mal aos seus filhos. Então, isso já me colocou diante de um sentimento de justiça. Outra coisa que me perturbava a consciência era o fato de... eu, por exemplo, eu era uma criança saudável, né? Que tinha uma família linda, meu avô, minha avó, minha mãe, né? Pessoas lindas, meu pai, pessoas mágicas que fizeram para mim tudo que puderam de bom na vida, né? Me deram todas as oportunidades que eu precisava. Então, eu ficava imaginando, por outro lado, conhecia pessoas, né, que nasceram em condições terríveis, né? Eu convivia com pessoas assim. Na cidade onde eu morava tinha um asilo de pessoas com problemas mentais e as pessoas eram largadas lá no asilo e elas cresciam ali longe de suas famílias porque eram abandonadas naquele local, né? E elas já nasceram com problemas mentais, elas foram gestadas com problemas mentais. Então, que princípio era esse? Aí o Espiritismo vem e me diz que tudo é ação e reação, né? Que tudo é uma questão de causa e efeito. A pessoa que hoje comete o mal, que ela destrói a vida dos outros, essa destruição ocasionada na vida das outras pessoas, elas retornam para esta mesma pessoa de uma maneira que faz com que ela viva exatamente as emoções, os sentimentos, as dores e as angústias que ela fez outras pessoas passar. Por isso, eu me tornei espírita, porque isso satisfazia plenamente, né, como base dos conhecimentos que eu então me direcionei para estudar e tenho feito isso há 43 anos que eu estudo Espiritismo, né, porque satisfez a minha mente. Então o Espiritismo, um dos preceitos fundamentais do Espiritismo é que o Espiritismo serve para quem tem a capacidade de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Dentro do Espiritismo não existe fé irracional, aquela crença, você tem que acreditar nisso porque é assim, pronto, você não pode discutir. Isso não existe no Espiritismo. Você tem que acreditar em alguma coisa, você deve acreditar em alguma coisa, se você entender, se aquilo satisfazer a sua razão, se satisfazer o seu entendimento. Caso contrário, existe uma coisa errada. Se nós temos a nossa razão ainda embrionária e instintiva, mas nós somos sim capazes de entender a vida que nos cerca de acordo com princípios fundamentais de lógica. Então o Espiritismo me satisfez completamente. E este foi o nosso vídeo de hoje. Antes de terminar, eu gostaria que você deixasse o seu like, curtisse o canal, inscrever-se no canal, compartilhe com seus amigos,
para que o nosso canal possa crescer. Muito obrigado e um bom dia.